palavra do livro Revelação, Revelação de Jesus Cristo, na qual, por intermédio de um anjo, ele entrega lá para Pedro, ou Pedro não, né? Desculpa, para João, trocando os irmãos lá, que preso na ilha de Pátimos. Essa foi uma pergunta que foi feita na live de segunda-feira, lá no canal Verso na Porta. Nós estamos participando lá sobre o Apocalipse. E aí, não foi marmelada, quem ganhou a Bíblia lá foi a Janaína Silveira, que ela acertou. Ela estava no outro cômodo, estava no escritório, ela acertou lá a pergunta. Faz também? Qual é a ilha, né? Acho que ela copiou lá, mas não conta não. Cadê? Meu amado, nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E eu quero dizer para você uma coisa, seguinte, que ao ler Apocalipse, hoje nós vamos ler mais alguns capítulos, eu quero que você entenda que essa visão que Deus está compartilhando com o apóstolo João, preso na ilha de Pátimos, lá na velhice, lá uns 60 anos depois da morte de Cristo, correto? Ele, está aqui, está funcionando, obrigado. Ele, tudo bem, pode deixar, Fábio. Essa é uma risquinha que tem ali numa apresentação ali. Como eu estou um pouco cego, assim, a idade chegou de longe, assim, não consigo. Então, essa visão, estou até compartilhando com o irmão Ricardo aqui, me deu até vontade de ler de novo, estudar o livro do profeta Daniel. Eu sei que às vezes do profeta Daniel você só lembra na cova dos leões, né? Também, mas o profeta Daniel foi um homem, assim, amado de Deus. Lá tem lições fantásticas de oração, de batalha espiritual. O próprio anjo Gabriel desce do céu para conversar com ele, uma hora lá que ele está orando, né, intercedendo pelo pecado do povo, pelos pecados do povo, e a Bíblia diz lá que o anjo chega para ele lá para falar com ele, olha, e ele não consegue chegar a resposta rapidamente, porque tinha uma hoste de demônios na cidade lá, e impossibilitando, foi necessário vir então um outro arcanjo. Então, é um livro, né, que para nós, assim, espiritualmente falando, é interessante, porque você se vê muitas vezes na cova dos leões, situações difíceis, né, pessoa querendo te devorar, e aí você lê Daniel, ufa, parece que é um pouco, aumenta a sua fé, né, os irmãos dele também lá. Mas, enfim, foi uma proposta para a gente estudar depois, é um livro muito rico. Por que eu estou falando isso? Porque o profeta Daniel, uma coisa muito interessante, é assim, quando ele começa a orar no capítulo 9 do livro dele lá no finalzinho, assim, ele encontra o livro do Jeremias e diz o seguinte, olha, Senhor, vai como se ele estivesse lembrando Deus, né? Senhor, mas está dando tempo aqui de Jeremias, olha para nós, não esquece da gente. E aí Deus vem e revela para ele o seguinte, Daniel, 70 semanas estão determinadas. E, naquele momento, Daniel, então, recebe aquela palavra, escreve aquela palavra, e, em seguida, começa, né, a ser, no livro de Esdras, né, começa a colocar em prática aquela visão. Sai o decreto do rei Ciro para libertar o povo, para voltar para a terra deles, para reconstruir o templo, que é no livro lá de Neemias, Neemias reconstrói o templo, Esdras reconstrói o muro, e a profecia começa a se instalar ali. Fantástico, fantástico. E aí o Daniel fala que haverá a reconstrução do templo, haverá um povo líder, haverá o ungido que nascerá, o ungido vai morrer, vai começar uma fase difícil, que Jesus chama depois dos princípios da dores, que eu acredito que é a fase que nós estamos, a fase da igreja. E aí, só que haverá um tempo, o templo será destruído, e haveria um tempo que um príncipe, entre aspas, o príncipe da paz, selaria a paz com muitas pessoas durante um tempo, mas na metade desse tempo ele ia romper essa paz, e ia colocando a imagem dele no templo de Deus, Jerusalém, que será reconstruído. Olha só, está tudo lá. Só que até a morte de Jesus Cristo, assim, eu sou o profeta do passado, olha para a face, agora é fácil, já cumpriu até aqui. A Bíblia fala isso. Você consegue ler, depois põe na lousa aí, mas assim, você consegue ler literalmente e consegue contar as semanas de 7 anos lá. E você consegue ver Jesus nascendo no texto, Jesus morrendo no texto. É verdade, você consegue ver o templo destruído e iniciar uma fase, que é a fase da igreja.
Fantástico. E aí, dali para frente é pela fé. E nós somos seres humanos. Então, por isso que é fácil você chegar hoje e estudar assim, o Apocalipse, as cartas, olhando para o passado, como, olha, a primeira carta é para a primeira igreja, de 1 a 100 anos. A segunda carta, de 100 a 300 anos. Tá, já aconteceu. Eu quero ver você olhar para frente. Isso que é o desafio, isso que é a fé. A fé é você projetar o futuro visível pela fé acontecendo em nome de Jesus. Isso é fé. Então, o apóstolo João está ali, na ilha de Patmos, e ele recebe as mesmas visões, né, que Daniel recebe. Acredita-se que o próprio Jesus Cristo aparece para Daniel, uma das cenas lindas demais, e João começa a dar detalhes de algo que Daniel já disse que aconteceria. Então, só para você entender, haverá um dia em que nós, a igreja de Jesus Cristo, será arrebatada. Eu não acredito. Fica aí para ver. Fica aí para ver. Como é possível isso? Então, Deus já deu algumas dicas no Antigo Testamento. Enoque, no livro de Gênesis, ele é transladado do nada, ninguém sabe, aconteceu nada, foi embora. Por exemplo, aqui aconteceu, mas o corpo de Moisés nunca foi encontrado, não foi enterrado, sabiam disso? Deus sobe aqui, Moisés, vem aqui, Moisés. 120 anos, vem cá, meu servo, sobe com Moisés no Monte Nebo, está lá, está vendo lá? Está vendo lá, olha lá, é ali, ó, a Terra Santa lá. Só que, ó, você não vai não, tá, filho? Aí eu acredito que Deus foi muito, assim, porque Moisés, ele aparece depois para Jesus, viu? Ele, o Elias, representando a lei, os profetas, ó, ficar firme aí, mestre, nós vemos aqui, né, só para constar realmente, para os místicos olharem, olha, tá bom, existe, tal, esse é de nós, de Deus mesmo. E aí, Deus, assim, eu penso, Deus foi muito amigo de Moisés ali, porque Moisés queria muito, cara, eu acho que Moisés queria muito entrar na terra ali, levar aquele povo, porque ele ficou lá 40 anos, aquele povo no deserto, chorando, tal, entendeu? Mas aí, era uma outra situação, isso é um grande ensinamento também, sabia? Porque nas batalhas, não sei se vocês vão lembrar, algumas cenas que o Moisés tinha que ficar com a vara assim, erguida, e ele não conseguia estar velhinho, alguém tinha que ajudar ele a segurar. Imagine você ter que enfrentar inimigos, entendeu? Então Deus, Moisés, você já está velho, não, Deus falou assim, quer saber, Moisés, você não vai entrar, porque, eu pedi para você tocar na rocha lá, quando o povo estava querendo água, e você bateu. Tá bom, senhor, mas eu estou aqui, estou bem, que seja, eu vou para Jerusalém celestial, olha só. E Moisés, então, ele sobe, o corpo dele não é encontrado. No livro de Judas, um livro encostadinho em Apocalipse, um capítulo só, dá para você ler em meia hora o livro, viu? Lá, acredita-se lá, e o Judas às vezes não fala, que o diabo tentou entrar no corpo de Moisés, mas aí o arcanjo Miguel foi lá e impediu nesse sentido. Então, está lá, está escrito lá. Acredita-se então, aí se você for levar isso para as teológicas, não, ali diz que era um livro apócrifo e tal. Igual, você está na Bíblia apócrifo, que é você que está negando isso aí. Mas, enfim, né, aí dá a teoria lá. Então, não adianta, meu amado. O autor que escreveu a Bíblia, ele te inspira, ele te mostra, tá bom? Independentemente do seu grau de instrução, independentemente de onde você estudou, porque não adianta. Você tem que viver a palavra, você tem que ser servo de Deus, e Deus vai te usar a qualquer momento, quando Ele quiser, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos estudando Apocalipse, e quando você estudar Apocalipse, lá a partir, depois das cartas do capítulo 4, onde você vê Jesus Cristo recebendo lá a autoridade no céu, recebendo o livro, ele começa a abrir os selos, ali começa essa grande tribulação. E ali nós vimos então, né, hoje nós já estudamos até o capítulo 12, vamos ver se pela graça a gente estudou até o 16 hoje. E aí eu estou colocando algumas imagens para vocês que estão vendo aí pela internet, só algumas imagens aí que nós já estudamos, Jesus abrindo os selos, aí o diabo vai aparecer lá, vai descer lá, literalmente, em um dos selos ele desce para comandar tudo aqui que acontece na terra, literalmente, meu amado, você vai ver, o diabo ele vai descer aqui, já está aqui atormentando, né, na verdade nós vimos isso no capítulo 12, literalmente ele mostra uma cena, porque assim, eu falei para vocês que estudar Apocalipse não é uma coisa linear, sabe? Hoje acontece isso, amanhã acontece aquilo outro, não.
você tem que entender o seguinte, é um ser humano que está recebendo aquelas visões, que ele tem que sobreviver para escrever depois. E o velhinho estava velho já, o cara lá. E aí acontece, e ele começa a ver aquelas coisas, Deus dá, calma, mas vai ter gente salva. Aí tá bom, aí escreve. Aí depois começa outro detalhe de Apocalipse, vai acontecer, catástrofe, demônio, e o João fica assim, e Deus fala, não, calma, mas olha aqui, olha os salvos, olha lá o rei, olha lá o soberano. É isso que está acontecendo, então vai e volta, vai e volta. Por exemplo, no capítulo 12, nós vimos semana passada, que vai ter um período aqui, né, quando começar isto, o diabo vai estar aqui, perseguindo tudo. E por quê? Porque ele caiu lá. E desde quando ele caiu, lá em Gênesis, pessoal, ele começa a atormentar, né, o ser humano para derrubar, porque ele já sabia, naquele castigo lá, que Deus falou, que o descendente da mulher pisaria a cabeça dele. Era uma mensagem para o diabo ali, não era com a serpente, não. Ali era espiritual. Então, desde Gênesis, o diabo está ali. E quando você for ler a Bíblia, você tem que entender isso. São seres humanos ali, passando por uma história de vida como eu, como você, sem tecnologia alguma agora, né? E o diabo está lá, atazanando, querendo destruir. E ele consegue fazer com que todos pequem, todos. Menos um, menos Jesus. Bom, e aí, nesse período, né, que nós lemos, então, deu-se a entender, lá no capítulo 7, que vai ser um período também que Deus vai lidar com o povo judeu, uma chance, né, de restauração, de conversão, porque eles não aceitaram Cristo como Messias, e sim como um profeta, e ao mesmo tempo, para aqueles que estão entre nós, mas não são de nós, não estou falando da igreja da Assembleia com Batista, não é isso? Estou sendo de homens, Jesus fala, que está lá no meio da igreja, uma das igrejas lá, mas são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque eles deturpam tudo que está escrito em benefícios próprios, para satisfazer prazeres. E você vai em igreja, tem isso aí. Só você começar, entra na internet, sai funcionando as igrejas, você vê só, cada coisa, né, cada absurdo que tem, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Ah, mas os caras estão felizes, amém? Tá bom? Mas assim, vamos colocar na palavra de Deus para ver se tudo está glorificando a Deus. Mas, como nós estamos no Apocalipse, o que acontece? O diabo vai vir pessoalmente. Uma mulher, o João vê uma mulher vestida de sol sobre a lua, né? Aí depois essa mulher é perseguida pelo dragão, e aí por um tempo no Egito, a gente já lembra de Jesus Cristo sendo perseguido, tentou matar o filho que nasceu, a mulher foge, mas ao mesmo tempo, você traz o seguinte, olha, haverá perseguição, que é um dos cavalos. O cavalo branco é um cavalo que é uma aparente paz, depois o cavalo vermelho já é espada. Não adorarem a besta, ao líder. Como assim, Cícero? Vamos estudar. Aquele dragão que tem um monte de cabeça lá, que apareceu, é esse grande líder, essa ideia, guarde isso. E não é difícil você imaginar o que vai acontecer. Por quê? Ei, para quê um monte de religião? Tem as três principais aí. Vamos fazer uma só? É um Deus só. Ah, para que esse monte de moeda, vai? Dólar, euro, word, né? Por que não word? Né? Word. Uma moeda só. Um só líder. Uma só religião. Não, olha só, então imagina o seguinte, presta atenção, se fosse só o Espírito, os caras, então já ia começar a puxar para o lado do Espírito. Não, literalmente, é um homem, presta atenção, um homem, um líder mundial, né, com tão poder, vai chegar, por exemplo, a pandemia agora, essa simples pandemia, o que aconteceu? Fecha país aqui, fecha a fronteira ali, aí um põe para cá, um põe restrição aqui, põe restrição ali, e aí começam a sair as soluções. Quer dizer, algo que afetou o mundo inteiro, já deu uma geral no mundo inteiro. Quantos países foram afetados? Pode ver. Duvido você falar mais de 20 países aí, nome. Tem mais de 200. Eu não consigo. No máximo, vou chutar 12, 13 países raspando, se for forçando, chega a uns 20. Mas 200? Então, você pode ver. Então, começou a levantar isso aí. Então, começou a ter solução, de onde vem, a tecnologia faz isso. E é o que aconteceu lá em Apocalipse, quando Deus, nesse período, vai levantar duas testemunhas que nós vimos, acredita que sejam dois homens judeus,
que a palavra vai ser pregada. Nesses 3 anos e meio inicial, tudo bem, vai ser suportável você falar de Cristo. Para quem ficar, presta atenção, deixa bem, ser bem didático. Vamos supor que estou eu aqui e meu amigo, nós somos cristãos, caminhamos junto, ele crê, ele defende a fé, eu vejo na atitude dele que ele é cristão, tal, de repente estou andando com ele, ele vai subir, eu vou ver só quem sabe é Jesus Cristo, ele foi arrebatado. Opa, então, pode esperar, vai começar a grande tribulação, a igreja foi arrebatada, olha só. Já que Jesus falou para uma das cartas às igrejas, já que você foi fiel, não me negou, tal, eu vou te poupar da grande tribulação. Eu vou por esse caminho. E aí eu fiquei. E agora? Eu vou para o inferno? Não, eu vou ter a chance de provar a minha fé em Cristo agora aqui na terra. Só que aí, amiguinho, o cara já sabe o que eu pesquiso na internet, o cara já sabe onde eu estou, pelo celular, né? Não tem lá onde você pega, põe nem só contar, o Gmail já sabe onde você vai, para lá e para cá, já sabe o que você pesquisa. A Jana esse dia pesquisou um negócio de ração para cachorro, ela não para mais de receber coisa de cachorro. É assim, o algoritmo, quer dizer, o pensamento ali, a estrutura, está ali. Então, assim, vai ser mais difícil, mas eu vou ter uma chance ainda de provar minha fé em Cristo. Quem já provou? Recebeu, foi considerado digno de viver a vida eterna. Esse não passa mais por julgamento nenhum. Ele já foi julgado digno de. Quem morreu antes de Cristo e foi encontrado digno de salvação, pela fé em Deus, pelo testemunho em Deus, estava no lugar chamado paraíso, onde eu acredito que Jesus foi lá, se apresentou, resgatou. Alguns até tinham visto Jesus no Antigo Testamento já, e eu acredito que eles estão vivendo já no céu com Deus. A alma deles está lá. É assim. Aí o que vai acontecer? Quem estiver vivo vai ter a chance de provar que é cristão. E aí isso vai ser mais difícil, nesse sentido. E vai ter perseguição, e vai ter morte, vai ter restrições. Por quê? Nós estamos vendo que acabou 1/3 do alimento, acabou 1/3 da água, acabou 1/3 do peixe, 1/3 da selva. O que mais? Olha o capítulo 13, para você entender. Olha, se chegar aí, olha só a situação. Então, o capítulo 13 vai falar um pouco dessa situação. Ele fala assim, viu uma besta mesmo, né, que para seguir o diabo é uma besta mesmo, nesse sentido. Então, assim, nesse sentido, literalmente pejorativo. Viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas. Uma sobre cada chifre. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, que tinha pés como os de urso e bocas como o de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono, a grande autoridade. Então, observe, um líder, Apocalipse capítulo 13, um líder que vem assim, olha, ele não vem só, ele vem com apoio de 10, vamos pensar assim, né, de grandes países, um bloco, entendeu? Um bloco comum, europeu, um bloco mundial, nesse sentido. Ele se levanta, um homem, um grande líder, com o poder do diabo, com autoridade, demônios. Vocês vão ver que ele vai ter ao lado dele um grande profeta para fazer milagres, tá? Vamos ler junto, tá bem? Vamos ler para vocês entenderem, tá? Vamos embora. Por quê? Porque lembra quando Moisés, eu gosto de citar isso porque é parecido, já aconteceu no Antigo Testamento, quando Moisés chega para o faraó, meu Deus disse para você deixar o povo dele ir. Eu falei, quem é seu Deus, cara? Que sinal? Aí Moisés joga a varinha, não é isso? Já falei isso para vocês, joga a vara dele, a vara serpente, né? Cobra. O rei do Egito, faraó, vou falar, esse truquinho aí, cara. Chamou os 2 magos, mago, ajuda aí, né? Aí os caras jogam também a varinha. Deus envia o homem dele lá, o servo dele, e os caras também jogam. E está todo mundo, e aí, Moisés, e agora? Eu falei, Moisés, foi Deus que pediu para eu fazer. Aí o que acontece na história, a cobra, a vara do Moisés, a serpente, engole as outras 2. Quer dizer, o diabo tem poder, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso, vamos dizer assim.
Então, um grande líder, Faraó, cercado de... Isso vai acontecer. Porque o homem vai continuar místico. Necessidade de buscar forças no além nesse sentido. O homem... E olha só, e essas cabeças são líderes. Depois, mais lá para frente, quando a besta estiver montada nesse dragão, o próprio Apocalipse vai explicar quem são. Então, ele dá uma pausa agora e explica essa besta depois. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Vai acontecer um acidente. Não sei se alguém vai tentar matar. É um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Então, procure entender isso. Então, é incrível, né, como nós somos. Será? Quer dizer, eu não vou esperar acontecer. Eu acredito que vai acontecer isso. Por quê? Porque eu olho para trás, já aconteceu tudo que o profeta Daniel falou. O João só está dando detalhes do que vai acontecer. E exatamente detalhes do período que Daniel mostra. Daniel capítulo 9 e depois Daniel capítulo 12. Nós temos que ler. Olha só, e o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. O líder, olha, é esse cara aí. Vou ficar do lado dele. O que ele falar, eu vou atrás. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Deu para entender? Então, um grande líder, e literalmente o diabo. Deu para entender isso, né, pessoal? Que vai acontecer isso? A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dado autoridade para agir durante 3 anos e meio. 42 meses. É quando começa a grande perseguição mesmo. Ficou 3 meses e meio enrustido e está lá. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Paralelamente é quando morrem aquelas 2 testemunhas. Lembra? As 2 testemunhas, nós vimos semana passada, que estavam falando de Cristo, falando do Evangelho, falando de Deus. E durante 3 anos e meio, aí já começa a perseguição. E eles são mortos, eles têm autoridade, eles vão morrer. O mundo inteiro vai ficar, nós vimos lá ficar 2, 3 dias o corpo na praça, a televisão, via satélite, todo mundo lá aplaudindo, trocando presentes, porque as 2 testemunhas que falavam de Deus morreram. Está aí. Só que assim, é tudo no paralelo. O João está dando dicas, né? Olha só, versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Corpo, já era. Você vai provar que é de Cristo. Nega Cristo? Nega? Não. Você vai morrer. Está lá. Foi dada autoridade. Está escrito. Assim como se nós formos estudar. É que a gente não estuda, né? Se a gente for estudar o período da igreja. Como que morreram os apóstolos? Como que era lá a Arena dos Leões lá? Como que era lá? Tem histórico. Deles sendo devorados por leões, mortos. Por quê? Não negaram a Cristo. Então imagine lá. Vai ter outra chance. E venceram. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A saber... todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Todos aqueles que não seguirão a Cristo, adorarão a besta. Ou você é por nós, ou contra nós. Isto vai acontecer. Isto aumenta muito a minha responsabilidade, a sua responsabilidade. Sobre a sua própria vida primeiro. Não adianta você querer cuidar da vida do irmão. Meu irmão está em pecado. Cuida da sua. Vamos sério. Eu falo assim para os meus alunos, você quer uma coisa? Olha, agora a pandemia é ótima para falar de circunferência. Abre o compasso aí 1,5 metro, abre o tamanho do seu braço. Ok? Aqui, você é a ponta seca do compasso. Vai lá, faz a circunferência. Pronto, esse aqui é o raio de segurança. Fica longe de mim 1,5 metro, eu não quero sentir seu mal, eu não quero sentir seu perfume, é a distância de garantia. Um exemplo assim. Ok, tudo bem, tudo bem. Para melhorar o mundo, cuide da sua vida. Cuida do que acontece dentro
no espaço. Acredite. Para melhorar o mundo, cuida de você primeiro. Você se melhorando, você vai melhorar o mundo. É que eu não cuido da minha vida, quero cuidar do outro, quero cuidar do outro, cuidar do outro, cuidar do outro. Nesse sentido. Então, o que está dizendo é o seguinte, aí, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. E a credencial de inscrição, não é, o vestibular, para se inscrever lá, é a fé em Cristo. De graça. Não paga taxa. Cristo pagou o preço da taxa. Só que é o seguinte, Jesus fala, ei, ensina as pessoas a guardarem tudo que eu tenho ensinado para vocês, tá bom? Ensina as pessoas. É a minha responsabilidade, é a sua. As pessoas vão ter que ler. Mas acredite, pessoal, vai ficar cada vez mais difícil as pessoas lerem, porque as novas gerações, elas são muito impulsionadas por imediatismo, por tecnologia. Por isso que é bom, baixa a Bíblia no celular. Está com vergonha de falar que está lendo a Bíblia? Eu estou aqui pesquisando. Pode ler a Bíblia aí. Está com vergonha de falar que está lendo a Bíblia? Lê a Bíblia aí. Peraí, agora estou lendo um negócio importante. Mas vai ter um momento que você fala, estou lendo a Bíblia. Quer que é de graça o aplicativo. Assim, nesse sentido, quero ver qual desculpa eu vou dar e você vai dar. Por quê? Nós vamos ser colocados em situações que sem Cristo, é aquele caso, né? Você passa assim na rua, você está com a sua mulher, Deus te deu uma mulher de presente para te suportar durante até a vida eterna. Vocês se conheceram, se amaram, desejaram um ao outro, marcaram o casamento, casaram, você prometeu ser fiel até a morte. Valoriza, cuida do que Deus te deu, e vice-versa, homem e mulher. É um presente, é esse seu presente. Aí o diabo, não, ó, tem presente melhor. Aí começa a colocar dúvida na sua cabeça por uma briguinha qualquer. Não, vem cá, meu amor, ajoelha aqui, vamos orar. Nós prometemos amor eterno no altar. Não deixa o diabo entrar e derrubar. Vai perder a chance. Aí como é que você vai explicar Jesus falando? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, assim, então você está andando na rua, meu amado, você tem que estar com o pensamento, eu tenho que cuidar da minha esposa, meu filho. Assim, você não tem que estar procurando aventura, não. Entendeu o que eu estou falando? É você abrir brecha. E o diabo vai, ó, tá vendo, isso é melhor. Não é. A sua é a melhor para você, acredite, não é a do próximo, não. Aí, olha só, por quê? É um referencial. As pessoas sem Cristo nunca estão satisfeitas. Sempre quer algo melhor, sempre quer mais, sempre quer mais. E não é que você em Cristo tem que ter o conformismo, sabe, está acomodado, não é isto. É que o pouco com Cristo é o melhor para você. Isso nós temos que ter essa consciência. E as pessoas vão adorar a besta. Todos aqueles que não têm o nome do livro da vida. Como é que eu faço isso então? Estou apavorado. Ei, entre você e Deus. Não tem resposta, é hoje. Você vai entrar no banheiro, quietinho lá, Senhor, perdão. Você vai sentir seu coração queimar. Deus perdoou. Aí, ó, você vai sair, limpa as lágrimas e tal. E assim, lembra daquele perdão. Porque Cristo, sabe, foi imputado com perdão aquilo para você, e olha para frente. As situações virão. Aí você fala, ó, agora eu sou uma nova criatura, Cristo está do meu lado. Aí você vai conseguir enfrentar e passar para aquela fase. É assim que funciona, tá? Fácil, né, na teoria? Mas tem que passar para você crescer. Ah, eu caí de novo. Então, é que você não se arrependeu. Você vai pedir perdão, vai passar de novo por lá. Ó, desculpa. Estou com vergonha de ficar pedindo perdão da mesma situação para Cristo. Entendeu? Esse tempo de paciência de Deus, eu não sei. Em uma das cartas ele fala que eu dei tanta chance para se converter lá, que se ela não se converter, vai morrer a Jezabel e os filhos dela, da prostituição. Nesse sentido, está escrito lá. E eu vou duvidar? Nesse sentido. Mas o que Deus quer, e as pessoas não entendem isso, pelo menos um monte de teólogo, Deus gostaria que todos os homens fossem salvos, todos. Deus fala várias vezes isso na Bíblia. Não, mas todos, no céu tem espaço para todos. Mas, como é difícil seguir a Cristo, porque Cristo foi o perfeito, o único. E olha só, e ele fala no versículo 9, aquele que tem ouvidos, ouça, hein? Se alguém não der, se alguém há de ir para o cativeiro, olha só, quem tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro vai.
Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Se tiver que sofrer por Cristo, você vai sofrer. Se tiver que perder, você vai perder. Mas você vai demonstrar que a sua atitude está glorificando a Deus, em nome de Jesus. Então, vi outra besta. Olha lá, tinha uma besta, a outra besta agora. Que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro. Olha lá, que é esse profeta. Mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, observe. Aí tem esse líder e esse profeta, que vai estar do lado desse grande líder. É como se fosse o profeta, né, da religião que virá, nesse sentido. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Então, assim, ó, o cara ressuscita, está vendo? O líder lá ressuscitado por diabo, vai servir o diabo e vai atrás dos cristãos. Certo? Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que o nome da besta, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666, correto? Ai, Cícero, então o cara vai gravar o número 666? Pessoal, a carta foi escrita 2000 anos atrás, está dizendo que a ideia vai ser tão natural, que vai vir do homem. Pensa, vai, vamos ser sinceros, vai. Não tem necessidade de gravar o número 666, não. Ele está dizendo o seguinte, ei, vai existir um cadastro mundial, a tecnologia que está vindo do homem, desenvolvida. Por exemplo, essa semana eu fui lá receber a primeira dose da vacina, aí tive que entrar, fazer um cadastro no site, aí baixa lá um QR Code. Aí você baixa no celular, só que aí lá no posto lá não tinha leitura desse QR Code. Então, aí você leva impresso, nesse sentido, mostra lá. Então, assim, mas toda a tecnologia, meu pai, tudo cadastrado. E quando eu entrei lá para me cadastrar, você quer se cadastrar por qual escola? É só que está tudo lá registrado. Então, assim, não fica esperando que vai vir o número 666 na testa, não. Pode ser, pode implantar um chip. Há 25 anos atrás, quando começamos a estudar esses livros aí, eu particularmente, havia sido o primeiro chip implantado num homem um pouquinho mais tamanho de um grão. O cara fez um teste na própria casa dele, um cientista. Essa mensagem está lá, quer dizer, talvez eu tenha esse artigo ainda, mas está lá um chip, há 20 e poucos anos. Hoje, é tecnologia muito mais ainda sofisticada. Olha os filmes dos Vingadores, tal, viu as armaduras do Homem de Ferro, cada vez mais modernas, não é isso? Só você ter uma ideia. Então, assim, a ideia, esse cadastro mundial, é a ideia que vem do homem. Não fica esperando algo grotesco, 666, que nem os satanistas vão ficar pensando, vai 666. É que 6 é o número do homem, que o homem foi feito no 6º dia. Então, 6 representa algo que vem do homem, entenderam, pessoal? Nesse sentido. Ok, isso foi o capítulo 13. Rapidinho, capítulo 14. Aí dá procura entender, então. O João acabou de ver esse monte, essa catástrofe. Aí Deus vem aqui e fala para ele, capítulo, João, então olhei, diante de mim estava quem? Ufa, dá uma respirada, né? Entenderam a ideia? Quando você lê Isaías, o profeta Isaías também é assim. Isaías começa a ver um monte de coisa, Deus vem cá, Isaías, olha o trono, olha o Messias. É assim. Os profetas são assim, quando você começa a ler, é muito interessante. Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Não é que aconteceu logo em seguida ali, ele viu algo que vai acontecer depois. Vamos ver, depois quando? Aí, vamos embora, segue o jogo. Né? Ele já viu, calma, olha, vai ter sofrimento, vai esse pessoal que está morrendo aí, né? Esse povo, esses 144.000, que pode estar representando os convertidos do povo de Israel, nesse período, ou, de um modo geral, os convertidos em Cristo Jesus, nesse período,
Olha só, eles estavam lá, junto com Cristo. Então, valeu a pena, nesse sentido. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como os arpistas trocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos, que você já esqueceu, que é o céu lá, os 4 seres viventes, os anciãos estão lá. Ninguém podia aprender o cântico, só quem vai passar por isso. Mas assim, Deus antecipou e nós aprendemos. O cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Então, são os que não se... Olha só, e aí você pode se ver também nisso, né? Porque se você está lá no céu, você começa a tocar um louvor, fala sério, você está na sua casa, e aí o vizinho, não sei o que aconteceu lá, se converteu recentemente e põe um louvor alto, e você está com vergonha de aumentar a caixa do seu som lá. Aí lá o vizinho começa a tocar o louvor. Aí você fala, tem alguém convertido aqui na vizinhança, hein? Que vergonha, hein? Um exemplo, né? E aí você começa a cantar também. Então, se o cara canta lá, eu vou cantar aqui. Então, são os que não se... Calma, vou cantar assim, não se assusta não, vamos cantar junto. Então, os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem um cordeiro por onde quer que ele vá. É isso que Deus está te falando, sabe? Quando você segue o cordeiro, quando vem as situações difíceis, aquelas situações, tentações, ele vai colocar um cântico novo na sua boca. Você não tem que ficar pensando besteira, você tem que pensar no céu, em Cristo. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Então, vi um outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam por toda a terra e nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que faz todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, que serão os cálices que vão ser derramados daqui a pouco. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para o fogo, para todo sempre, para todos os que adoraram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Quer dizer, ele está falando o seguinte, que depois do milênio, esse pessoal não entende, depois do milênio, vai ter lá que os mortos vão para condenação, vai chegar aí, calma, a Bíblia vai dizer isso, vai ter tribulação, os salvos que vão passar por essa fase, vai ter gente salva, vai ter uma ressurreição e vai ter um milênio. Nesse milênio, acredita-se que, né, aí nós vamos estudar depois, na próxima semana, que 1000 anos vão nascer e morrer 1000 pessoas, muitas pessoas, quer dizer. E essas pessoas vão ter que ser contada a história para eles. Quem é que vai contar? Quem passou pela tribulação. E o diabo vai estar preso. Não vai ter mais diabo, não vai ter mais demônio nesses 1000 anos. Estou dando um spoiler, tá? Para vocês entenderem. Essa imagem que ele está vendo, vai acontecer depois do milênio. Que é quando haverá a segunda ressurreição para a morte. Quem vai ressuscitar? Quem morreu ali, no milênio. Deu para entender? Então assim, vai lá. Então João já viu lá um sufoco. Por quê? Porque o João está ali atormentado, vendo pessoas seguir a besta, não seguir a besta, e Deus já deu. Calma, João, olha o que vai acontecer. Tá bom, ufa. Mas, e aí continua. Tá, e aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Quer dizer, a igreja já morreu, foi arrebatada. Feliz vai ser quem morrer com o Senhor ali na tribulação em diante. Vocês vão ver.
Aí vai se explicar depois. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei diante de mim, estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a Jesus Cristo, o Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, dizendo ao que estava sentado no trono: tome a sua foice, a sua faca, a colheita, e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Vamos lá, versículo 16. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Foi aquela ideia que estava pensando, sabe? Às vezes você não entende a morte de um irmão, né, querido? Você não tem que entender. Quem conhece o coração dele é Jesus Cristo. Às vezes é o seguinte, às vezes a fruta está madura. Nós não entendemos, nós queremos comer daquela fruta. E quando eu falo comer daquela fruta, eu quero que você entenda o seguinte, que o fruto do Espírito é paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, alegria, mansidão. E o fruto tem que ser comido por outros. Então, quando você tem o prazer de estar com alguém, metaforicamente, você está comendo do fruto daquela pessoa, do prazer que ela te dá, da alegria que ela te dá, da temperança, da amizade, do companheirismo. E quando aquela pessoa segue a Cristo, o fruto do Espírito transborda para aquela pessoa, e você quer ter aquela pessoa ao seu lado. Porque o fruto é comido por outros. Mas Jesus é a árvore. É como se Jesus venha, tá legal, olha, eu quero colher o meu fruto, para não estragar. Você tem que entender, é assim, sabe? Isso é uma mensagem de Deus para você que perdeu um ente querido. Jesus, não para, agora eu quero usufruir dessa presença só para mim. Por quê? É entre mim e ele, não é a sua conta. Segue o jogo aí. Deu para entender? Então, essa visão me confortou, me consolou quando eu perdi os meus amados, tá bom? Bom, e o anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e as lançou no grande lagar da área de Deus. Elas foram passadas no lagar, fora da cidade, e ocorreu sangue no lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Está dizendo o seguinte, que vai ser derramada as taças da ira de Deus. 7 anjos estão lá. E pessoal, eu só quero ler o capítulo 15 com você, porque na verdade eu quero cantar com você o capítulo 15. Porque diz o seguinte, olha, o capítulo 15, calma, vai vir desgraça, não vai? Vai ceifar, vai vir praga, vai derramar as taças. Aí vem o capítulo 15, vi no céu outro sinal, e grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e em pé junto do mar, os que tinham vencido a besta, e a sua imagem, e o número de seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dados por Deus. Os que venceram, hein? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico de Davi. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te temerá, pois só teu nome é santo. Aleluia. Esse é o cântico. Eu não passei pela tribulação, já aprendi o cântico, porque eu passo minha tribulação durante essa vida. Vai ser fácil estar com Deus no céu, porque vai ser difícil servir a Deus aqui, nesse mundo egoísta, egocêntrico, que as pessoas só querem a sua amizade se você oferecer alguma coisa, não querem compartilhar, é difícil, verdade.
Quem são seus amigos de verdade? Cabe na palma da sua mão? 10 dedos? Conta, falando sério. Por isso que nós, igreja, precisamos voltar a estar mais juntos, sabe? A compartilhar mesmo, apreciando um do outro, sabe? Pela fé, acreditando realmente na pureza de coração, na sinceridade, um querendo ajudar o outro como uma família. Nós precisamos, é difícil isso. Bom, e aí depois o versículo 5 diz o seguinte: depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de ira de Deus, que vive para todos sempre. Meu amado, então, nessa tribulação, no finalzinho, lá no segundo período, quando começar as perseguições, quando começar as blasfêmias contra Deus, e a perseguição daqueles que estiverem aqui, o diabo está vencendo, está matando, está perseguindo, Deus está vendo tudo isso, e você vai ver que vai ficar cada vez mais difícil para quem estiver vivo, quando começar a derrubar as taças, vocês vão ver, alimentos vão embora. Olha só, que é o capítulo 15. Eu não vou abrir agora, que eu na verdade, eu me preparei até o 17, mas são capítulos envolventes, né, para você entender. Então, nós temos uma fase agora, já na segunda parte da tribulação, no meio da perseguição, onde Deus aí vai começar a derramar as taças, e são as taças da ira de Deus. Então, quando vai começar, anjo por anjo, vai abrir e derramar a taça, e representando catástrofes mundiais que acontecerão aqui, para quem estiver presente. Amém? Meu amado, na próxima semana eu te convido a estar conosco aí, no capítulo 16. Eu acredito que pela fé, com mais 2 domingos nós conseguimos terminar, para você compreender, na verdade, perder o medo e depois até estudar, sozinhos, tá bom? Mas conte conosco, tá? Todas as aulas foram gravadas, estão no nosso canal, Igreja Batista do Bom Retiro no YouTube. Você pode pegar qualquer pregação do último ano, né, que a assistência técnica ali